Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Sintam-se todos amorosamente acolhidos por nós e amorosamente acolhidos também pela espiritualidade maior. Que sejamos envolvidos neste momento por uma atmosfera de paz, de amor, de harmonia, de uma profunda fraternidade. Nós que já frequentamos a casa e todos vocês que estão chegando aqui hoje, também pela primeira vez. Assim como aqueles nossos irmãos que vão assistir posteriormente através do YouTube. Eu aproveito agora para solicitar a todos vocês que mantenham as câmeras fechadas, os microfones também, para que nós possamos dar prosseguimento. Eu vou pedir agora para a Fátima Rocha, para fazer a nossa leitura preparatória. Fátima. Boa tarde. Do livro Vinha de Luz, o Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Amizade e compreensão. Amizade e compreensão. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos esquecidos, de que as afeições, quanto às plantas, reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas, desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante do conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Obrigada, Fátima. Agora, já envolvidos por essa leitura edificante, vamos continuar em conexão de amor, elevar os nossos pensamentos. E neste momento, vamos fazer, nos conectamos com Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, Jesus, nosso mestre e amigo, e aos mentores da nossa casa FABEM, a toda a espiritualidade maior. Neste momento pedimos que amorosamente acolham a todos nós, acolham o nosso palestrante que vem nos trazer o estudo nessa tarde, a todos os presentes neste momento, aos que irão assistir à palestra futuramente,
aos dirigentes e trabalhadores da nossa casa, que sejamos todos envolvidos numa atmosfera de luz, de paz, amor e fraternidade, que consigamos não só compreender, mas também colocar em prática o estudo que nos será trazido agora. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. E agora eu quero chamar o nosso irmão César Sátiro, palestrante, que vem hoje nos brindar com essa palestra, com esse tema maravilhoso, que é Simão Pedro, o apóstolo, que já nos recebeu, que já fez a abertura através da música, né? Então, seja muito bem-vindo, César, à nossa casa. Gratidão por tê-lo você aqui mais uma vez. Obrigado, Liliane, obrigado a Fátima, a Amandinha, toda a equipe da FABEM e Dr. Bezerra, que nossos benfeitores possam nos envolver com muito carinho, com muita luz, com muita paz. Eu que agradeço a alegria de estar com vocês. Gratidão. Bom, nós trouxemos hoje, meus irmãos, um tema que nos fala sempre muito profundamente ao coração. Falar de Simão Pedro, falar dos primeiros tempos do cristianismo, é algo que sempre nos traz, além de profundas reflexões, a oportunidade, né, de voltarmos a estes tempos primevos, quando começava na Terra a implantação desta árvore bendita do Evangelho. E nós, quando temos a oportunidade de refletir sobre estes tempos, não podemos ignorar a figura extraordinária daquele que foi escolhido, indicado pelo Mestre, para ser a pedra de base do trabalho evangélico entre os homens. Nós sabemos que a figura de Simão Pedro evoca no mundo todo um carinho muito grande. Nós falamos de um homem muito simples, falamos de um homem que talvez tenha como marca maior o fato de ter sido um homem simples, um homem com as qualidades e defeitos de um homem. E nós, quando podemos refletir sobre ele, assim como, né, sobre as primeiras figuras do cristianismo, sobre aqueles primeiros homens e mulheres que caminharam com Jesus, que se apresentaram ao trabalho na primeira hora, temos em todos eles figuras extraordinárias. Cada um deles seria para nós uma fonte de reflexões, de estudos, de compreensão profunda do que é ser um seguidor do Cristo. No entanto, nós sabemos que a igreja primitiva teve alguns pilares importantes. Paulo de Tarso, João, o evangelista, que à época era um jovem ainda, nos seus 20 e tantos anos. Provavelmente, quando Jesus parte, ele não tinha mais que 23 anos, mais ou menos. Então, ele vai se afirmar ao longo, né, das décadas como um dos pilares fundamentais da igreja. Paulo, né, o antigo perseguidor, aquele homem cheio de vivacidade, de paixão, né, de amor pelo Cristo, tendo vivenciado um profundo arrependimento, uma compreensão profunda da sua situação espiritual que o leva a trabalhar com denodo, com afinco, para a divulgação da mensagem daquele que era para ele a salvação. Simão Pedro, no entanto, é um caso à parte, porque ele é dos primeiros entre os primeiros.
E ele, passados tantos anos, né, nós vamos encontrá-lo em Roma. E ali na capital do mundo, naquela cidade que se tornava aos poucos cara ao seu coração, ficamos imaginando a primeira vez que o apóstolo olhou para as colinas imponentes de Roma, para os aquedutos, para as grandes muralhas, para os grandes templos, e nós tentamos imaginar que pela sua mente, pelos seus pensamentos, ele devia pensar no caminho feito até ali. Lembrava-se, certamente, olhando para as colinas, para os grandes templos e prédios públicos de Roma, lembrava-se certamente do dia em que ouvira aquela voz, pela primeira vez. Simão, filho de Jonas, André, vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. O pescador, transformado agora em coluna da igreja, transformado agora em pescador de homens, olhava mentalmente para o passado, considerava os caminhos percorridos, considerava aquele dia em que ele não havia realmente compreendido a extensão do que o Senhor lhe havia falado. Eu farei de vós pescadores de homens. Passados tantos anos, ele considerava agora o que o Senhor havia dito. Lembrava-se do passado, e ele, primeiro entre os primeiros, caminhou com aquele homem e viu coisas extraordinárias. Ele estava presente quando Jesus segura as mãos da pequena filha de Jairo e diz: Talita cumi, levanta-te, pequena. Ele estava lá quando Jesus, olhando para a escuridão do túmulo de Lázaro, disse: vem para fora, meu amigo. Simão estava presente quando Jesus estendeu as mãos em direção àqueles 10 leprosos que partiam rumo ao templo de Jerusalém, e ele viu quando eles param alguns passos depois, olham para si mesmos e uns aos outros, e um deles volta para dizer: Senhor, eu estou limpo, todos estamos limpos. Então ele caminharia com Jesus, olhando para as imponentes construções romanas. Não havia só as marcas do sol, havia a luz que impregnara seu rosto no dia da transfiguração. Ele trazia em si, mais que todos, as marcas do Cristo. Mas se para muitos Jesus era um Salvador, para ele igualmente. Mas, contrariamente a muitos, para ele Jesus era um amigo. Ele o acolhera na sua casa. Ele partilhara sua mesa com aquele jovem rabi. Caminharam juntos pelas estradas da Galileia. E ele viu o dia em que Jesus, ouvindo os apelos de um cego: que queres de mim, homem? Quero ver, Senhor.
E ele estende as mãos sobre os olhos daquele homem. E Simão, curioso, olha aqueles olhos que se abrem para a luz. E ele agora em Roma lembra cada um destes momentos. Ele esteve presente em cada um deles. E ao contrário do que muitos pensam, segundo alguns historiadores, como Daniel Hopes, ele esteve provavelmente presente aos momentos finais do Senhor, depois dos tristes eventos da noite em que ele negara o amigo querido. Nos lembramos de Simão por aqueles minutos infelizes, mas não fazemos a menor ideia de quem é o homem, sobre cujos ombros repousou no início a construção da Igreja do Senhor. Quem era ele? Sabemos dos dados históricos que nascera provavelmente em Cafarnaum, que ali vivera toda a sua vida, um entreposto importante para os negócios do Império Romano. Um local onde pescadores, agricultores negociavam suas mercadorias. Simão Pedro era provavelmente um homem razoavelmente abastado, contrariamente ao que pensamos, porque ele era proprietário de barcos, era um pescador autônomo, um dono do próprio negócio, assim como João e Tiago eram famílias que possuíam bens, não eram ricos, certamente, mas eram pessoas que tinham casa, trabalho, né? E Simão, olhando para o passado, sob o sol de Roma, ele sentia agora, lembrava com ternura as cantorias dos pescadores e lembrava dos dias em que o Senhor partia com eles pela manhã ou para o trabalho da pesca. Quando atravessavam o grande lago, são entre 19 e 21 quilômetros de comprimento, quase 14 de largura, dependendo do local, podendo variar de 7 a 14 de largura. E eles ali cantavam, lançavam as redes, e ele olhando, né, sentindo no rosto o sol de Roma, lembrava-se das cantorias e dos dias passados em companhia do Mestre, em pleno mar da Galileia, e muitas vezes o viram cantarolar na língua dos antigos profetas de Israel, aquelas canções simples do povo humilde da Galileia. Aquele homem carregara sobre si o peso dos primeiros passos do cristianismo na Terra. E ele, mais que qualquer um outro, havia assumido o peso das profundas lutas que viriam pela frente. Simão Pedro era e foi o homem que apacentou a igreja e cuidou das ovelhas quando o pastor não mais pôde estar com elas. E o Senhor lhe havia incumbido desta missão. Nós teremos homens e mulheres extraordinários na história do cristianismo. Mas aquele humilde pescador, aquele homem voluntarioso, sanguíneo, sofrerá o contato
da presença do Mestre transformações profundas. Deixará aos poucos o temperamento voluntarioso para se transformar num esteio de paz, dando-nos aí o primeiro exemplo de que em contato com Cristo nós não podemos continuar sendo os mesmos. Quem, após conhecer o Evangelho, as notícias abençoadas da Boa Nova através da doutrina espírita, continua sendo o mesmo, é porque não entendeu. Então, Simão nos dá o primeiro grande exemplo, porque aos poucos ele se transforma daquele homem voluntarioso, que quando vê seu amigo querido ameaçado pela traição e pela prisão, arranca a espada e ataca um soldado para defender seu amigo. Jesus recoloca a orelha de Malco, o soldado romano, o soldado do templo. E ali, diz Pedro, atenção, quem fere pela espada, por ela será ferido. Explicando-lhe em palavras de grande simplicidade as leis profundas da ação e reação. Mas ele sabe que está diante de um coração verdadeiro. Simão Pedro havia negado seu amigo. E ele nos dará aí um exemplo maravilhoso igualmente. Porque quando chega aquela hora sombria, que ele havia prevido e falado aos seus queridos amigos, hora virá em que eu serei elevado para o bem de todos, para a salvação de todos. E Simão Pedro, que junto com os outros não havia compreendido exatamente o que ele queria dizer, à medida que se aproximavam de Jerusalém para as festas da Páscoa, ele começa a compreender. E aí, motivado por sentimentos extremamente humanos, ele diz: não, Senhor, não vamos a Jerusalém, não façamos isto. E Jesus o repreende. Então, ele era este homem como nós. Emoções do momento, da pressão das situações. Mas, diante daquele momento em que Jesus, inclusive, havia previsto sua fraqueza, ele nos dá um exemplo maravilhoso. E para todos nós, deve ser a base do nosso trabalho como cristãos. Simão reconhece seu erro. Ele está ali no pátio do templo, Jesus está preso a alguns passos dele, e o Senhor tem os olhos sobre ele. Mas não são olhos de recriminação. São olhos de um professor que diz: compreende, Simão, que ainda tu és frágil, mas hora virá em que tu serás pedra, fortaleza, refúgio. Tudo aquilo dizia o Senhor, apenas com um olhar. Lágrimas grossas rolam pelas faces queimadas do pescador. Mas aí ele nos dá a lição maravilhosa do homem que erra, se arrepende e no dia seguinte se apresenta para o trabalho. Humildade, sinceridade de coração,
Como nos disse a lição lida pela nossa amiga Fátima, nós esperamos trabalhadores perfeitos, gente que faça tudo certo, companheiros que são ou que tenham uma perfeição que nós mesmos não temos. Poucos se apresentam ao trabalho com a capacidade de aceitar que são humanos, que errando devem recomeçar. E Simão nos dá provavelmente uma das mais belas lições. Ele chora porque compreende que o Senhor tinha razão. Ele o advertira. Não queira, Simão, por hora ser aquilo que tu não és, mas dia virá em que serás. Então, meus irmãos, ele nos mostra que diante de nossos erros, nós devemos nos arrepender, aceitar nossas fragilidades, nos corrigirmos, porque Simão não traz Jesus 10 vezes. Ele não nega Jesus 10 vezes. Ele nega Jesus naquele dia, nunca mais. Então, nós somos chamados à autocorreção, a nos corrigirmos, a melhorarmos, a fazermos o trabalho da melhoria pessoal, e não é possível estar no trabalho do Evangelho e não reconhecer que se somos aprendizes, que se chamamos Jesus de mestre, é porque nós temos a condição daquele que ainda está aprendendo. Portanto, a condição daquele que não é perfeito. Jesus é o mestre. Nós somos os aprendizes. Jesus ensina, nós aprendemos. Ele não erra, nós erramos. Faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. Faz parte de tornar-se um ser melhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um homem que vai, aos poucos, vivendo experiências que ele jamais imaginou viver. Jamais, enquanto cuidava de suas redes, de seus negócios, de sua família, consta, né, que Simão era casado, tinha filhos, perdão, e ele, inclusive, viajava, né, com a esposa e os filhos. Interessante que Jesus, e aí vem, né, mais um esclarecimento e uma lição para nós. Jesus entrega o trabalho da igreja a um homem casado, com filhos, com deveres, e devia pagar impostos pelo trabalho que realizava. Então, o Senhor não precisa de criaturas especiais. Pai Barchúteu tinha família. Bezerra de Menezes tinha família. Nós não precisamos ser eunucos para o trabalho do Senhor. Podemos ser homens com a vida de homens, mas é sobre os ombros daquele homem, daquele cidadão, daquele pai de família, que o Senhor fará repousar as bases da sua igreja neste mundo. Então, meus irmãos, nenhuma condição é necessária, a não ser o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo de servir ao Mestre, seja qual for a nossa situação de vida. Justamente por ser um homem casado, pai de família, Simão Pedro provavelmente escolheu, num certo momento, se estabelecer.
em Roma. Alguns historiadores supõem que ele tenha vivido em Roma por muitos anos, embora viajasse constantemente, sobretudo para voltar a Jerusalém. No entanto, antes disto, quando o Senhor nos deixa, e deixa aquele pequeno grupo de ovelhas, ele será o esteio verdadeiro daquela pequena comunidade, daquela pequena família. É para ele, para o pescador fogoso, temperamental, às vezes colérico, mas generoso, bondoso, fraterno, que o grupo se vira nos momentos, se torna para ele nos momentos de angústia e de sofrimento. Então, Simão Pedro começa aos poucos a reunir as ovelhas dispersas. E ele começa, contrariamente àquele homem hesitante da noite que precedeu o sacrifício do Mestre, contrariamente àquele homem hesitante, nasce naqueles momentos o pai de família. Porque um pai de família pode hesitar diante das lutas do mundo, mas ele jamais hesita quando sua família está em perigo. Quando os filhos estão ameaçados. E Simão Pedro assume ali a tarefa de apacentar as ovelhas do Senhor. E ele as recolherá uma a uma. Criará a primeira organização cristã da história humana. Isto ficará para sempre nos registros deste planeta. A casa dos homens que ensinam o caminho nascerá em Jerusalém. E ao contrário do que pensavam os sacerdotes do templo, imaginando que o sacrifício do pastor afugentaria as ovelhas, um novo pastor surge. E depois mais um, e depois mais um. E eles começam a enfrentar a ira, perseguição, mas o fazem não mais como zelotas que apunhalavam os seus opositores. Eles o fazem em nome do perdão, do amor, da caridade. Então, aos poucos, aquela casa começa a recolher os aflitos do mundo, aqueles que carregavam feridas, dores, obsessões, depois outro. E aquela casa começa a recolher homens e mulheres e começa a falar a todos eles do amor daquele que viera das alturas celestes para estender a todos nós as nossas misérias e sofrimentos, o bálsamo da cura, o consolo, o refrigério. Então, nasce ali um homem de uma extrema coragem. No dia de Pentecostes, é ele que toma a palavra e fala a 5.000 pessoas. E conta-se que centenas e centenas, 3.000 pessoas teriam se convertido naquele dia. O homem que não sabia falar, o homem que passava os dias sob o sol abençoado da Galileia, lançando suas redes, cantando com seus companheiros de trabalho, toma a palavra e, impulsionado pelas forças do alto, fala de Jesus, apresenta o Mestre, fala de seu amigo, fala das coisas que viu, dos acontecimentos extraordinários que presenciara com seus olhos, não de ouvir dizer,
não do relatório de terceiros. Ele estava lá. Ele vira. Ele tocara as pessoas que Jesus tocou. Ele estivera à mesa de Simeão quando aquela mulher, comovida às lágrimas pelo Mestre, lava os pés do Senhor com um perfume mais raro. Aquilo para ele não era uma história contada, porque ele sentia ainda nas suas narinas o cheiro do perfume. Ele via ainda diante de si as lágrimas que escorriam daqueles olhos comovidos, daquele coração convertido ao Senhor. Para ele aquilo não eram histórias, era a sua história. Então, meus irmãos, ele fala, é preso, narra o texto bíblico que anjos do Senhor aparecem para libertá-lo e dizem, vá ao templo falar de Jesus. E ele não hesita mais. Os sacerdotes que o haviam prendido mandam buscá-lo na cadeia. E os guardas voltam apavorados. Não há ninguém. Tudo está fechado. Os guardas estão lá fora, mas lá dentro não há ninguém. E alguém chega logo a seguir para dizer, os homens que estavam presos estão falando no templo. E narra o texto de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que centenas de pessoas começaram a vir de toda a região, porque Jesus deixara em Jerusalém um homem que fazia as coisas que ele havia feito. E narra o texto belíssimo de São Lucas, que estas multidões se colocavam pelas ruas numa posição tal que, ao passar, a sombra de Simão pudesse passar sobre eles. Onde está o pescador? Onde está o homem voluntarioso? Uma profunda alquimia havia transformado aquela alma. As multidões se colocavam pelas ruas, de maneira a que a sombra de Simão Pedro pudesse tocá-los. Então, meus irmãos, este homem é o esteio da comunidade cristã que nasce num mundo marcado pela violência, pela truculência, pela maldade. Milhares de pessoas acorrem e nos diz Humberto de Campos, no livro Relatos da Vida, no primeiro capítulo, que naqueles tempos havia muito disse-me-disse sobre Simão Pedro. Era um homem de quem todos falavam, nem sempre bem. E esta lição de Humberto de Campos é belíssima porque ela nos traz um novo aspecto a ser considerado para nós, espíritas, do século XXI. Dirigentes espíritas, responsáveis de atividades nos centros. Diz o texto que, num certo momento, passados já alguns anos da passagem do Cristo, a Casa do Caminho estava estabelecida, recebia milhares de pessoas todos os anos, e naquele momento um dos beneficiados da casa estava no mercado de Jerusalém, porque depois de beneficiado, ele aderiu como colaborador.
e passou a ajudar o grande apóstolo e seus colaboradores. Chamava-se Eliaquim, e ele estava no templo, numa feira, né, no mercado em Jerusalém, buscando algumas ervilhas, procurando ervilhas para a sopa comunitária. E ali, enquanto procurava, né, seus produtos, alguém tocou seus ombros e disse: Eliaquim, é você? E ele olhou, reconheceu Natã, um fariseu importantíssimo, um homem muito rico, muito culto. E ele falou: como vai, Eliaquim? Soube que você passou por alguns contratempos. E ele disse: sim, é verdade, fiquei doente. E me parece que agora você é um dos adeptos do famoso Simão Pedro, é verdade isto? E Eliaquim respondeu: sim, depois da minha doença, alguns familiares inescrupulosos acabaram me roubando os bens, eu fiquei doente, pobre, abandonado, e recorri a Simão. E ele me acolheu. Então, sim, eu estou com os homens do caminho. Ah, meu amigo, mas pense, pense. Ouço coisas não muito boas deste homem. Dizem que é um ser ignorante, truculento. Eu passei algum tempo na minha casa de repouso em Cafarnaum e me informei sobre ele. Não ouvi coisas muito boas. É alguém que tinha um temperamento muito curto, explosivo, é um homem que nunca estudou nossas tradições, nossas leis, e agora se apresenta como um guia para os outros. Amigos meus foram encontrá-lo, ouvir suas preleções na Casa do Caminho, e ali ele colocou falas de Ezequiel na boca de Isaías, atribuiu a Moisés coisas que eram de Samuel. Não é um homem muito culto, é um ignorante. E veja bem, e aí Natã começa a desfiar todo um rosário, né, de acusações contra Simão Pedro. Mas, meu amigo, diz Natã a Eliaquim, eu gostaria de saber a sua opinião, porque finalmente você vive próximo dele. Eliaquim olhou para os olhos daquele homem, refletiu por alguns segundos. Pois é, meu querido, você talvez tenha tanta cultura, tantos livros, tantas virtudes, porque talvez não passe fome, que talvez não tenha lepra, porque talvez não carregue no coração a dor da traição de familiares e amigos. Mas este homem de que você fala, eu talvez reconhecesse uma certa rudeza nele. Finalmente é um pescador, um homem do campo, mas foi ele que me recolheu, assim como a milhares de homens e mulheres. Foi ele o esteio para que eu não afundasse no desespero. E tu, Natã, com tuas virtudes, teus livros, tua inteligência afiada, tua riqueza e tuas fazendas, o que fazes por Deus e pelos sofredores? E diz o texto de Humberto de Campos que Natã olhou com ar de desdém, virou-se e partiu. Então, meus irmãos, Simão Pedro é um homem de quem é muito bom falar, porque nós não temos que fazer força para dizer que ele era perfeito. Ele não era. E isto é maravilhoso, porque não há homens e mulheres perfeitos no cristianismo.
Só Jesus. Mas há homens e mulheres imperfeitos que levantam-se todo dia e vão para o trabalho. E há aqueles que ficam assistindo e criticando. Há aqueles que poderiam fazer palestras melhores, que poderiam curar, se usassem os recursos fluídicos que possuem, que poderiam esclarecer melhor do que aqueles que lá estão. Há sempre alguém que poderia ser um presidente de centro melhor do que aquele que está ali, que poderia conduzir um estudo melhor do que aquela pessoa. Poxa, ele fala muito, às vezes isso, às vezes aquilo. Mas aqueles que poderiam, não estão. Havia homens ilustres, muitos Natãs em Jerusalém, mas nenhum deles, salvo alguns poucos que se tornaram amigos dos pescadores, como Gamaliel, Nicodemos, né? Que iam, que auxiliavam, mas que não se envolviam muito, que deviam manter a postura de nobres, embora fossem amigos. Então, quem toma a palavra para falar aos corações é o jovem João, ainda na flor da idade. É Estevão, é Tiago, é Simão Pedro. Então, são estes homens e mulheres imperfeitos, mas que amavam Jesus, que por amar Jesus, amavam seus semelhantes, que vão iniciar o trabalho. Então, Simão e Humberto de Campos nos lembra com esta lição que nunca seremos o trabalhador ideal. E se esperarmos termos as virtudes da cura para começar a aplicar passes, nós nunca começaremos. Se esperarmos fazer preces lindíssimas para depois começar a fazer prece, nós nunca faremos. Se não nos aventurarmos a começar um trabalho de sopa, de auxílio, esperando ter recursos ilimitados, nós nunca começaremos. Então, Simão Pedro simplesmente, com aquele mesmo fogo que o alimentava de amor, de fé, ele começa o trabalho. E a ele vão se agregar centenas de pessoas, entre os quais Barnabé, que se Simão Pedro houvesse abandonado, não haveria um Barnabé em Tarso para acolher um certo Paulo de Tarso. Se Simão Pedro e seus amigos tivessem fugido, o centurião Cornélio não teria a quem ser enviado. Mas os espíritos lhe aparecem para dizer: vá a Jope e procure na casa do curtidor Simão um certo Simão Barjonas e fale a ele, e ele te explicará os caminhos do Senhor. Então, Simão Pedro é o primeiro a falar do Cristo em Pentecostes para a multidão de gentios, e depois o primeiro a acolher os primeiros cristãos da gentilidade, trabalho que será tomado e levado a cabo pelo esforço magistral de Paulo de Tarso logo após. Por isto ele vai a Roma, e em 49 nós ouviremos notícias de um motim dos judeus contra uma certa seita cristã. E o imperador Cláudio os expulsa a todos, judeus e cristãos, de Roma. E mais tarde, Paulo encontrará em Corinto um certo casal, Áquila e Prisca,
expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Então, quando Paulo chega a Roma, já há ali uma comunidade cristã solidamente estabelecida. E numa de suas cartas ele dirá, referindo-se aos partidários de Cefas, aqueles que haviam aprendido o cristianismo diretamente do apóstolo, do primeiro dos apóstolos. Então, meus irmãos, a vida de Simão Pedro é uma sucessão de transformações profundas, mas de alguém que permaneceu ao longo de todo o caminho, profundamente humano. Numa de suas crônicas, Humberto de Campos nos fala tê-lo encontrado em Roma, quando ele olha para as imensas muralhas do Vaticano. Ele não está dentro do Vaticano. Ele olha para os transeuntes e, mais uma vez, ele lembra do Senhor. Séculos passados, milênios mesmos. E ele se lembra do dia em que, pela terceira vez, depois da sua passagem, o Senhor se apresenta aos discípulos. E depois de cear com eles, olha para Simão. O grupo percebe que o Senhor vai falar. E eles silenciam. E aqueles olhos de um brilho profundo, límpido, olha para Simão. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes. Claro, Senhor, eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Um silêncio se faz. O mestre parece meditar. Pequenos ruídos, os copos, talheres, e ele novamente levanta os olhos para Simão. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, Simão, peço-te, apacenta as minhas ovelhas. Os discípulos silenciam, compreendendo que o Senhor entregava ali ao pescador de Cafarnaum a responsabilidade de guiar seus filhos do coração. Mais uma, perdão, mais uma vez, o Senhor levanta a cabeça. E a pequena assembleia esperava uma fala, uma orientação. Mas Jesus insiste. Simão, Simão Bar-Jonas, tu me amas? Aquele homem se sente constrangido. Seu semblante se entristece. E ele pensa nas profundezas da sua alma. 3 vezes ele me pergunta: terá sido porque eu neguei 3 vezes? Será que ele não acredita no meu amor? E Simão, com lágrimas nos olhos,
Senhor, tu sabes tudo. Então, tu sabes que eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Depois deste dia, Simão se transformou no pastor. E aquele pequeno agrupamento se transformou numa centena, depois em alguns milhares. Ele será a voz pacificadora que fará conviver os extremismos de Paulo e de Tiago. Ele será a voz pacificadora que dará a última palavra nas contendas e que, uma vez dita, não será mais questionada. Ele será a sabedoria, o abrigo, a bondade, o acolho às dores e sofrimentos, mas ele será a voz do esclarecimento. E nós, pelas notícias históricas que nos chegam, sabemos que ele estabeleceu comunidades em dezenas de cidades. E sua voz, antes mesmo que chegasse a voz poderosa de Paulo de Tarso, já havia iniciado as primeiras comunidades cristãs de todo aquele mundo antigo. Então, meus irmãos, nós olhamos para o passado. E muitas vezes nós hesitamos, nos sentimos imperfeitos, não nos sentimos à altura do trabalho. Mas Jesus, no dia em que disse, Simão, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Ele falava ao coração de um homem, de um pai, de um esposo, de um trabalhador, que estava habituado às responsabilidades da vida e por isso mesmo podia assumir mais um. Então, meus irmãos, não haverá tempo bom, tempo ideal, melhor hora, melhor circunstância. A hora é esta, o momento é este. E quando Jesus nos perguntar, e tu? Tu me amas? Que nós possamos responder, Senhor, eu estava morto e revivi. Estava perdido, o Senhor me achou. Carregava na alma a lepra do orgulho e do egoísmo, e o Senhor me limpou. Estava cego nas estradas de Jericó, e eu gritei, Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Senhor, tu sabes que eu te amo. E embora as minhas imperfeições, as minhas misérias, tu sabes que eu te amo. Que Jesus, meus irmãos, seja a luz dos nossos caminhos, a serenidade para os nossos corações e a coragem para que nós possamos fazer o percurso que fez Simão Pedro, transformando a si mesmo num esteio de muitos. Que Jesus nos abençoe.
e nosso querido Dr. Bezerra e tantos amigos abençoados possam nos envolver com as nossas imperfeições, limitações e dificuldades, apresentemo-nos para o trabalho. Muita paz, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe sempre. Muito obrigado. Gratidão imensa, César. É realmente uma felicidade muito grande recebê-lo aqui, né? A gente ter essa maravilha que é a internet. Talvez algumas pessoas não saibam. O César está falando do Canadá. Nós temos aqui online pessoas de outros países assistindo, além das pessoas que foram até a FABEM. Aqui hoje no Espírito Santo choveu, estava um pouco complicado de chegar, mas várias pessoas foram até a casa, conseguiram chegar lá para assistir a sua palestra, e você nos brinda com essa maravilha, né, trazendo para a gente essa reflexão sobre a imperfeição e a simplicidade, a humanidade e o desejo, o amor, né, onde o mais importante não é saber tanto, mas ter o amor e o desejo de servir, de estar ali para a gente continuar na obra do Mestre Jesus. Então, em nome da FABEM e da diretoria da nossa casa, eu agradeço muito seu momento aqui com a gente, esse momento tão maravilhoso de aprendizado, de reflexão, e agradeço muito em nome de todos, que nós tenhamos agora um bom final de tarde. Eu vou chamar agora a Fátima para realizar a nossa prece final, e mais uma vez agradecer a você por essa maravilha que foi esse presente de ter você aqui com a gente. Gratidão. Eu que agradeço, Liliane, que Deus nos abençoe a todos. Eu que sou grato pela oportunidade. Fátima, você pode realizar a prece final para nós? Sim. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar nosso pensamento até Jesus e somente agradecer por essa tarde maravilhosa, por esse banquete espiritual. Agradecer, Jesus. E gostaria neste momento de dizer aos nossos irmãos desencarnados, doentes, que adentraram ao salão da FABEM no momento em que o César falava dos leprosos e dos cegos que Jesus curou, que nós os recebemos com os corações cheios de amor, que eles possam se sentir melhores, que eles possam estar sempre conosco na nossa FABEM. Pedimos, Jesus, que abençoe o César e toda a sua família, e que ele possa sempre levar o teu evangelho por todos os países onde ele faz palestra, onde ele fala, Senhor, das maravilhas do teu evangelho. Obrigado, Jesus, por essa tarde, que todos aqui presentes possam retornar aos seus lares, levando esta paz, esta serenidade, essa certeza do teu amor por nós, Senhor Jesus. Muito obrigada, que assim seja.